Ficou entendido como fazer velocidade de cada componente pela velocidade média da reação? É simples. Viu uma reação, monta aquela linha, né, que é a velocidade do componente dividido pelo seu coeficiente, que aí você consegue encontrar cada uma das velocidades bem rápido. Porém, nós sabemos que toda média não expressa bem o que for. Então, uma velocidade média é só uma noção do que se passa na velocidade. Então, foi estudada uma forma de encontrar velocidades instantâneas das reações. E foi achado a lei de velocidade. Sendo a reação A mais B gerando produtos, você tem uma lei de velocidade dessa forma, K, onde o K é uma constante de velocidade. Vezes a concentração de A elevado a um expoente m, a gente ainda vai falar sobre ele, multiplicado pela concentração de B elevado a um expoente n. Vamos voltar para essa constante de velocidade, a gente precisa falar de algumas coisas dela. A constante de velocidade depende de duas coisas: da reação, qual é a reação que ocorre, e da temperatura. Velocidade varia com a temperatura. A constante de velocidade depende da reação, mas se você tem uma reação a diferentes temperaturas, o K também vai ser diferente. Tá ok? Show! O que é o M e o que é o N? São expoentes que te mostram qual é o efeito daquela concentração na velocidade. Então, esse M e o N não é simplesmente o coeficiente estequiométrico da reação. Mais uma vez, uma hora vai ser, certo? Mais na frente a gente vamos estudar reações elementares. O que são reações elementares? São aquelas que ocorrem em uma única etapa. Quando isso acontece, nós podemos dizer que o M e o N são os coeficientes estequiométricos, mas também são os expoentes da lei de velocidade. Lembrando, só se for uma reação elementar. Mas você vai esquecer o que eu falei agora para cá, tá ok? Porque esse M e esse N nós vamos encontrar de forma experimental, de forma a ser analisada os dados, tá ok? Então, M e N serão obtidos experimentalmente. Ah, se é medido experimentalmente não cai na prova. Cai sim, cara. Porque basta você analisar os dados da pesquisa, os dados do experimento. Você vai analisar o que está acontecendo com a concentração de cada reagente e o que está acontecendo com a velocidade. Isso é o bastante para tu calcular o M e o N, tá? O M é chamado ordem de A, o N ordem de B e M mais N é a ordem global da reação, tá ok? Essa forma de calcular M e N você vai pegar na prática. Você vai fazer muitos exercícios, eu vou mostrar dois aqui, e você vai fazer muitos exercícios, quantos vocês quiserem, para calcular o M e o N. É bem tranquilo, basta você interpretar os dados, ver o que você está fazendo com a concentração e o que ocorre com a velocidade. Porque quanto maior for o expoente de A e de B, mais influência eles têm no valor da velocidade, tá ok? E não existe restrição para esse expoente, ele pode ser negativo, ele pode ser fracionário, pode ser inteiro, tá ok? Vamos fazer a questão para ver como vai ser calculado o M e o N. Ele dá dados de 1, 2, 3 experimentos, dados de concentração do A, dados de concentração do B e qual era a velocidade inicial em cada experimento, ok? Ele diz que é uma reação da forma A mais B dando produtos.
Por que que ele não identifica quem são os produtos? Porque não importa. Na lei de velocidade, não só importa a concentração dos reagentes? Então, aqui basta ele ter me dado todas as concentrações dos reagentes, tá? Existem duas formas de fazer esse tipo de questão. Aqui a gente vai identificar o M, vai identificar o N e vai achar o K, a constante de velocidade. Existem duas formas, uma prática e outra de quem está começando. Vamos fazer a devagar, que é para quem está começando, depois eu vou mostrar para vocês a forma. Imagina o seguinte, para tu achar o expoente de um reagente, você vai ter que fixar a concentração do outro. Por quê? Porque aqui a gente quer medir a influência de um reagente na velocidade. Então, se eu variar dois componentes, eu não vou encontrar a influência deles, porque eu não vou calcular qual é a influência de cada um. Não tenho como fazer. Como é que você faz a determinação do expoente da lei de velocidade? Você, para achar o expoente do A, fixa o B. Para achar o do B, fixa o A. Então vamos lá. Primeiro, para identificar o coeficiente do A, vou ter que buscar fixar o B. Quero calcular o expoente do A, então vou fixar o B. Qual é a concentração que está fixa do B? Está fixa no experimento 1 e no experimento 3. Então eu vou pegar justamente isso para a gente calcular qual é o fator que influencia no B, tá ok? Então o que é que nós fazemos? Eu escolhi o experimento 1 e 3, certo? Então vamos lá. Eu vou pegar a velocidade de 3 e dividir pela velocidade de 1. Já pode ser o contrário? Pode. Mas eu sempre busco deixar um número maior do que 1 aqui. Como o V3 é maior que o V1, eu escolhi botar V3 sobre V1. Como é que a gente calcula o V3? É a velocidade do terceiro experimento, que vai ser K vezes a concentração de A elevado a M, vezes a concentração de B elevado a N. Dividido a velocidade em 1 na mesma reação, então é da mesma forma, só vai variar o que? O valor da concentração. Igual a K vezes concentração de A elevado a M vezes concentração de B elevado a N. Agora vamos jogar os valores. Velocidade do terceiro experimento, 6,4 vezes 10 a menos 1, sobre velocidade do primeiro experimento, 3,2 vezes 10 a menos 1. E aqui, K vezes concentração de A, 1,5 elevado a M, vezes concentração de B, 1,5 elevado a N, sobre K vezes concentração de A no terceiro experimento, vale 3 elevado a M. Opa! Troquei aqui uma coisinha, viram? 1,5 concentração de A é no experimento 1. Como em cima é o experimento 3, aqui tem que ser a concentração do A no experimento 3. Ó, que vale 3. Desculpa. Então fica 3 elevado a M vezes 1,5 elevado a N. No caso, a concentração do A no experimento 1 equivale a 1,5 vezes a concentração de B no experimento 1, 1,5 elevado a N. Pronto. Já montamos aqui a nossa razão. Como é que vai calcular um ou outro? Vamos ver o que é que cancela. K cancela com K. 1,5 elevado a N cancela com 1,5 elevado a N. 10 a menos 1 cancela com 10 a menos 1. 6,4 dividido por 3,2
vale 2. E aqui vai ficar 3 dividido por 1,5 dá 2 também. Só que 2 elevado a m. Aqui não é 2, esse expoente aqui é quanto? 1. Então, quanto é o meu valor de m? Meu m vale 1. Então isso aqui é o que você pode fazer quando está começando a entender. Mas você viu que perde um bom tempo e algumas linhas. Então é um jeito bem mais fácil de achar esse expoente. Preste atenção. Temos que analisar da mesma forma. Se eu quero calcular o m, que é o expoente do A, eu tenho que fixar o B. Lembrando que nós temos, né, a lei de velocidade. K vezes concentração de A elevado a m, vezes concentração de B elevado a n. Se eu quero encontrar o m, eu tenho que cancelar o B, fixando o B. Se eu quero calcular n, eu tenho que fixar o A. Para calcular o m, eu vou ter que fixar o B. Justamente o experimento 1 e 3, a mesma coisa que nós fizemos. Então você vai analisar o seguinte. O que foi que você fez com o A do 1 para o 3? Daqui para cá, tu multiplicou a concentração por 2. Olha, então tu multiplicou a tua concentração por 2. E o que foi que aconteceu com a velocidade? Tu também multiplicou por 2. Certo? Se tu multiplicou por 2 aqui e a velocidade também multiplicou por 2, lembrando que multiplicar por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 2 elevado a 1. Então, tu multiplicou por 2 aqui e multiplicou por 2 aqui. Então, qual é o valor de m? É o expoente daqui, 1. Caso você tivesse multiplicado por 2 elevado a 2, que é multiplicar por 4, o valor de m seria 2. Por aí vai. Então, basta você analisar o que acontece com a concentração e qual é o efeito na velocidade. Se o que você fez na reação foi a mesma coisa que você fez na velocidade, a ordem é 1. Mas se você não estiver seguro para fazer essa forma mais rápida, vem para cá mesmo que não tem erro. Tá ok? Então já calculamos o m, vamos calcular o n agora. Para calcular o n, nós vamos ter que fixar o A. Em quais experimentos o A está fixado? 1 e 2. Então vamos pegar o experimento 1 e experimento 1 e 2. Ó, a velocidade não mudou. Não mudou. Eu não mudei a concentração de A, mudei a concentração de B e não aconteceu nada com a velocidade. Então, para ganhar tempo, a gente já sabe o valor de n. Se tu mudou a concentração de B e a velocidade não mudou, é porque o B não tem influência na velocidade. O que significa não ter influência? Que o expoente dele vale 0. Presta atenção, do 1,5 para o 2,5 mudou? Mudou. Do 3,2 para o 3,2 mudou? Não. Então, o B, o reagente B, não exerce influência na reação. Portanto, a ordem dele é 0. Vamos montar como é que ficou a lei de velocidade. V é K vezes concentração de A elevado a M vezes concentração de B elevado a N. Então, V igual a K vezes concentração de A elevado a M, que a gente achou que é 1, vezes a concentração de B elevado a M, que a gente achou que é 0. Ou seja, é só isso aqui mesmo. B elevado a 0 é 1, então não vai aparecer. Então, a minha lei de velocidade é esse valor aqui. V igual a K, que é a constante de velocidade, vezes a concentração de A. Tá? Então, o primeiro passo da questão já foi dado. Calcular a lei de velocidade. Agora, além de tudo, ele pede o valor da constante. Para calcular o valor da constante, basta você pegar os valores de qualquer experimento, de qualquer um, porque a constante não é a mesma para a reação, a não ser que você mude a temperatura. Porém, aqui a temperatura é a mesma.
Então o K vai ser o mesmo para qualquer experimento. Vamos pegar o experimento 1. No experimento 1, a concentração de A é 1,5 e a velocidade é 3,2. Então a velocidade 3,2 vezes 10 a menos 1 igual a K vezes a concentração de A, que é 1,5. Passando esse 1,5 para cá dividindo, a gente encontra que a constante de velocidade dessa reação a essa temperatura vale cerca de 0,213. É importante lembrar qual é a unidade de K. Aqui não é de primeira ordem. Primeira ordem por quê? Porque só tem um expoente aqui, que é o do A. Então, se é primeira ordem, o valor do K é S a menos 1. Segundos a menos 1. Deu para entender esse final, esse cálculo da constante? A gente vai fazer mais uma questão, só para ter certeza que ficou entendido, tá? Mais uma questão igual a 15, certo? Ele dá uma tabela de dados experimentais e pede o valor da constante e o valor da velocidade em uma certa situação. Aqui, primeira coisa, nós temos que calcular os expoentes m e n para entender qual é a ordem da reação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando pega uma tabela dessa é calcular o m e o n. Tem aquele primeiro jeito, que a gente fez a questão passada, que é calculando o valor de K, botando velocidade de um sobre velocidade do outro, que leva mais tempo. E tem um jeito mais fácil, de apenas comparar os números. Vamos colocar aqui a lei de velocidade. V igual a K vezes concentração de X elevado a M vezes concentração de Y elevado a N. Se eu quiser calcular o M, eu tenho que fixar o Y. Em qual experimento o Y está fixado? Experimento 1, 2, 3, 4 e 5. Em qual experimento o Y está fixado? Aqui. Nesses dois experimentos. No 3 e no 4. O 0,6 e 0,6. Então, a variação da velocidade aqui vai depender só de quem? Só do X. O que foi que aconteceu aqui? Do experimento 3 para o experimento 4. A gente estava em 0,4 e veio para 0,2. Então eu dividi por 2. Daqui para cá ficou dividido por 2. E aqui? Qual é a relação entre esses dois números? Se você pegar a calculadora e fizer esse dividido por esse, você vai encontrar um valor de 4. Ou seja, do 1,2 para o 0,254, você dividiu por 4. Mas dividir por 4 é a mesma coisa que dividir por 2 ao quadrado. Tudo bem? Então, ó, o que foi que fez com x? Dividir por 2 e a velocidade acabou sendo dividida por 2 elevado a 2. Então, quanto é o expoente de x? 2. Então, já encontramos o valor de m. m igual a 2. Agora vamos achar o valor de m. Para achar o valor de m, nós temos que fixar o x. Onde é que o x está fixo aqui? No experimento 3 e no experimento 4. Ó, 3 para o 4 está fixo. Mas também do 2 para o 4 também está fixo. Então vamos pegar aqui do 2 para o 4. Não mudou, então nem olho mais para o x. Agora para o y. 0,3 para 0,6. O que foi que aconteceu? Multipliquei por 2. E o que foi que aconteceu com a velocidade? Daqui para cá também foi multiplicado por 2. O expoente aqui, um expoente de 2 é 1.
Então, quanto é o valor de n? 1. Se não entendeu como fazer dessa forma mais prática, volta lá na questão 15 e tenta fazer pelo outro método, de fazer V3 sobre V1, V4 sobre V2, para calcular o valor de n, tá? Mas eu indico que você entenda esse método mais rápido, até por ganho de tempo e, né, você ganha tempo para fazer as outras questões. Mas no caso aqui, ó, é só você comparar o que foi que aconteceu com os dados. No x eu dividi por 2 e a velocidade acabou sendo dividida por 4. Ou seja, a influência do x é 2. Quando eu dividi o valor de y por 2, a velocidade, quando eu multipliquei o y por 2, a velocidade também foi multiplicada apenas por 2. Então a influência dele vale 1. O que aconteceu com o y aconteceu com a velocidade. Então o expoente é 1. Então a nossa lei de velocidade ficou k vezes concentração de x elevado a 2 vezes a concentração de y elevado a 1. Pronto. Vamos agora calcular a constante. Mais uma vez, é só pegar qualquer experimento, porque o valor de k é constante, porque a temperatura é a mesma e a reação é a mesma. Então vamos pegar o experimento 1. Experimento 1, velocidade 0,053 igual a K vezes concentração de X no experimento 1 é 0,1 elevado a 2 vezes concentração de Y 0,5 elevado a 1. Ah, uma coisa que eu esqueci. Qual é a ordem da reação aqui? Ordem de reação vale 2 mais 1. Ordem da reação vale 3. Então, fazendo esses cálculos, você encontra que o valor de K é igual a quanto? Fazendo isso aqui, você vai achar que vale 10,6. Porém, está faltando a unidade. Qual é o valor da constante? Qual a unidade da constante de uma equação do terceiro grau? De uma reação de ordem 3. Vamos fazer aqui bem rapidinho. A gente sabe que K vai ser, vou passar todo mundo para cá, vai ser V sobre x ao quadrado vezes y. Unidade de V é mol por litro por segundo. Já das concentrações é apenas mol por litro. Só que aqui está elevado ao quadrado. Então vai ficar mol quadrado vezes litro menos 2 vezes segundo a menos 2 vezes a concentração de y, que também é mol por litro por segundo. Então qual é a unidade que resta? Mol por litro segundo por mol por litro segundo. Então sobrou essa unidade aqui, que vai ser mol menos 2, porque está embaixo, inverti, então tem que mudar o sinal, vezes litro ao quadrado, vezes segundo ao quadrado. Então o valor da constante é 10,6 mol a menos 2 vezes litro ao quadrado vezes segundo ao quadrado. Esse é o valor da constante da velocidade. Tá ok? Deu para entender? Nós fizemos a forma rápida para ganhar tempo. Achamos a lei de velocidade e substituímos os valores do experimento 1 para achar o valor de K.